Saudações pessoal, sejam bem-vindos em mais um estudo aqui do TV Fazenda. Hoje em especial nós vamos ver o estudo do agronegócio na África, no continente africano. Fernando, você vai trazer informações pra gente sobre o continente africano. Exatamente, pessoal, e a gente vai começar falando da posição do continente africano em relação ao mundo, né? Por quê? Porque a posição ela vai dar vários aspectos, principalmente em relação aos trópicos, em relação ao Equador, em relação ao Sol, pessoal, tá? Em relação à quantidade de insolação que existe ali naquele continente. Então vamos fazer aqui um estudo rápido, né, para a gente entender um pouco desse movimento. Eu trouxe aqui para vocês alguns mapas de temperatura, tá? Esses mapas aqui, eles foram desenvolvidos em cima do infravermelho, tá? São câmeras especiais via satélite, tá? Que a gente consegue determinar a quantidade de calor que chega, tá? A tal da insolação, tá? A quantidade de calor que chega na superfície da Terra. Fernando, vamos começar então falando dos trópicos. Olha só, primeiro eu tenho a linha do Equador, né? A linha do Equador é a região mais quente do planeta Terra. É aonde você vai ter bastante umidade, é aonde você vai ter as principais vamos dizer, as maiores amplitudes térmicas, tá? Durante a média, né? Durante o ano, você vai ter aqui na região, né, de todas as terras localizadas na linha do Equador. Por isso que a gente vê regiões, ó, em vermelho, são regiões muito quentes. Inclusive aqui, ó, no gráfico, a gente consegue ver que toda a faixa quente ela vai estar aqui entre os trópicos. Então, toda essa parte aqui, ó, em vermelho, ela está compreendendo os trópicos, tá, pessoal? Então, o que está aqui entre os trópicos é chamado de zona tropical, tá? O que está para baixo do trópico ou entre o Círculo Polar Ártico ou o Círculo Polar Antártico, eu vou ter aqui a zona temperada, tá? Então, quando a gente tem isso aí, a gente vai ter também, né, lógico, isso vai influenciar na vegetação, isso vai influenciar na quantidade de ventos, isso vai influenciar na quantidade de água disponível também para aquele continente. Fernando, o que mais que a gente tem? Bom, isso aqui comparado com o Brasil, olha só, a África ela é um pouco acima do Brasil, tá? Ela fica mais, o Brasil ele fica uma parte aqui para baixo do Trópico de Capricórnio, né? Que fica aqui próximo aqui aos estados do Mato Grosso do Sul, próximo ao Paraná, tá? Aqui na África, somente essa parte, essa ponta aqui vai fazer parte da zona temperada, tá? O restante da África, a maior parte da África, o coração da África está bem no meio do Equador. E isso faz com que a África tenha, né, lógico, a sua vegetação ali, os seus sistemas, né, diferentes do nosso. Beleza? Inclusive a gente vai ver nessa região a presença de desertos. Muito bem. Vamos continuar um pouquinho mais. Vamos falar do relevo, pessoal. Olha só, eu trouxe para vocês alguns mapas aqui de relevo. Eu trouxe esse mapa aqui em preto e branco mostrando essas regiões mais altas no relevo,
tá? E mostrando o mapa colorido, mostrando aonde que está a região mais rica ou a região mais, vamos dizer, que tenha mais vegetação dentro da África, que é essa região aqui. Tá? Essas regiões elas têm nomes, tá, pessoal? Depois a gente vai ver aí os nomes para vocês. O que mais que a gente tem, Fernando? A gente tem também, ó, cadeias de montanhas espalhadas no meio da África, tá? Inclusive tem um dos montes mais altos do mundo, o Monte Kilimanjaro, que é muito importante aqui para a região. E em volta desse Monte Kilimanjaro, você vai ver ali a África bruta, aquela África de leões, aquela África de rinocerontes, elefantes, hienas, vai estar aqui em volta dessa região aqui do Lago Vitória, dessa região aqui do Monte Kilimanjaro, que mostrando aqui, ó, uma das regiões mais altas aqui da planície ou aqui da região da África, do continente africano. O que mais que a gente tem, Fernanda? A gente tem aqui o Planalto Antigo, que é toda essa parte em amarelo. E a gente tem também as planícies sedimentares, tá, pessoal? Olha aí, as planícies, assim como tem aqui a planície pantaneira, lá também vai ter as planícies. Olha só que a gente encontra aqui na região, aqui no continente africano. Mostrando um pouquinho mais do mapa, olha só, vamos falar aqui de cadeias de montanhas, tá? Vamos falar aqui de Planalto, que é a região entre a cadeia de montanha e as planícies, tá? E vamos falar de planície. Então é assim que a gente classifica o relevo. A planície é aonde você vai ter aqui, aonde enche, né? Aonde é mais plano, aonde é mais baixo dentro da topografia. Fernando, o que mais que a gente tem? A gente tem as bacias. Por que a gente estuda as bacias? Porque as bacias, elas mostram aonde ou até onde aquele rio, tá? Aquele rio ele influencia ali dentro daquela região. Então a gente tem alguns rios importantes na África, rios enormes, tá? Inclusive o Nilo, que é esse aqui, ó, tá? Que ele sai daqui do Lago Vitória. Importante, olha só a gente estudar, né? Existe um lago, tá? Que é o Lago Vitória, que ele dá o início, que ele é a nascente desse rio Nilo. E aí esse rio Nilo ele desce no sentido aqui do mar, né? Se a gente estudar um pouco mais o mapa, a gente vai ver, né? Voltando aqui um pouquinho, ó, tá? Essa região aqui é o Mar Vermelho, esse aqui é o Mar Mediterrâneo. O que eu tenho para cima aqui, pessoal, é a Arábia Saudita e aqui para cima a Europa, tá, pessoal? Então a África, o continente africano, ele fica aqui banhado pelo Oceano Índico, pelo Oceano Atlântico. Aqui embaixo eu tenho o encontro do Oceano Índico com o Atlântico. Aqui eu vou ter o Mar Vermelho e aqui eu vou ter o Mar Mediterrâneo. E essa região aqui também é o Atlântico. Lembrando que o Brasil tá para cá, né? Inclusive a distância do Brasil até a África ela é menor do que a distância do Brasil ali se eu pegar o Acre e ir até a outra ponta do Brasil ali na região leste, tá, pessoal? Então muitos navios vêm aqui para o continente africano. Depois nós vamos ver também que a África é um grande importador aí de produtos, né, do mundo. O que mais, Fernando, que a gente tem? Vamos voltar aqui nas bacias, olha só. A gente tem os rios aqui, o Senegal, a gente tem o Níger, a gente tem o Congo também, que é um rio muito importante. Em questões de volume de água, o rio Congo ele é meio parecido com o volume que nós temos do rio Amazonas. É um dos rios que tem maior volume de água no mundo, pessoal. É o rio Congo e o rio Amazonas, tá, pessoal? Então, toda região que tem rio são regiões mais ricas, regiões que existe ali vida, mesmo que seja temporariamente, né, durante o período do ano, a gente vai ter vida. A gente vai ter outros rios aqui, ó, o Zambeze, o Limpopo e o Orange também nessa região. Eu vou ter aqui, ó, produtividade do aquífero. Ah, Fernando, tem aquífero? Inclusive, eu estava estudando, existe alguns estudos na África, né, para desenvolver o agronegócio, que é esse estudo aqui em cima do agronegócio, para a gente extrair água de baixo, a água subterrânea, a água dos lençóis freáticos.
Então, estudar os aquíferos é muito importante. Então, aonde que tem maior quantidade de litros por segundo de aquífero? Nessas regiões azuis aqui, ó, que vocês estão vendo, são regiões que tem água no subsolo. Inclusive aqui na região do deserto do Saara, que nós vamos ver, tem água subterrânea. Olha só a mancha que eu tenho escura aqui na presença de água, acima de 20 litros por segundo. Olha só, alta, muito alta, né? E eu tenho aqui azul mais claro de 5 a 20, moderada de 1 a 5. Isso aqui são litros por segundo que sai aqui do subsolo. Fernando, o que mais que a gente tem? A gente tem aqui um rio, o maior rio, né? O rio com maior extensão, que é o rio Nilo, tá? É o mais extenso, mas não é o mais volumoso, tá? O que mais que a gente tem, Fernando? A gente tem também os climas africanos. Vamos falar dos climas africanos? Vamos! Vamos deixar para o próximo vídeo. Vem comigo!